Fala pessoal, bora comentar hoje sobre 3 notícias importantes. A primeira, que eu queimei a língua com a WEG e novamente a empresa surpreendeu e subiram 10% na cotação. A segunda, a Copasa entregou lucros acima do que esperado. E na call de resultados, os executivos da empresa destacaram sobre essa perspectiva de mais pagamentos extraordinários. E o terceiro ponto, resultados fracos da Irani e um provento baixo que a empresa anunciou. Então a primeira é sobre a WEG, que subiu quase 10% na cotação apenas hoje, no dia 31 de julho, e a empresa surpreendeu com receitas acima do que esperado, o EBITDA e também o lucro. Então a empresa ganhou em um único dia um valor de mercado superior à Taesa inteira ou também uma ISA-CETEP inteira. Então realmente foi uma alta bem substancial. Então perceba que a WEG saltou a sua receita de 8 bilhões para 9,3 bi, o que foi muito acima do que períodos passados e também acima do que as projeções do mercado. Fora isso, o lucro foi de 1,4 bilhão e foi um crescimento de 5,4% versus o mesmo TRI do ano passado. E o que chama a atenção é que a WEG historicamente sempre foi muito rentável e a empresa possui um retorno sobre o capital investido de 37%. Então realmente é absurdo e poucas empresas brasileiras têm esse nível de retorno sobre o capital investido. Fora que os outros indicadores de lucratividade e rentabilidade também são bem elevados. Então, novamente, eu e o mercado queimou a língua porque é um papel caro e tem se tornado mais caro porque a empresa consegue entregar resultados acima do que o esperado. Então, a WEG alcançou a sua máxima histórica de R$ 50 na cotação e em 10 anos a WEG subiu quase 1000%. Porém, eu não acho que a empresa irá entregar novamente 1000% em 10 anos, porque a WEG já possui 200 bi de valor do mercado, estão entre as top 5 empresas mais valiosas do país. Então, se a WEG apenas dobrar o valor do mercado, a empresa possuiria um valor do mercado parecido com a Petrobras. Então, se eu fosse chutar alguma coisa, eu acho bem improvável da empresa entregar novamente 1000% em 10 anos, porque antigamente a empresa possuía um tamanho bem menor e tinha sim toda essa perspectiva de crescimento. Então é mais provável que uma microcap ou small cap cresça em uma taxa acelerada versus uma empresa com grande valor de mercado. Porém, isso também não quer dizer que a empresa não irá gerar um retorno positivo e apenas um chute olhando para o valor de mercado de certa empresa. Já a segunda matéria aqui do vídeo é sobre a Copasa, que o lucro subiu 30% e bateram as perspectivas do mercado, porque a Copasa entregou 325 milhões de lucro, o que foi um crescimento de 30% versus o segundo TRI do ano passado. Fora isso, o mercado esperava que a empresa iria lucrar 295 milhões, ou seja, foi um lucro de 30 milhões acima do que o esperado. Daí temos aproximadamente uns 10% acima do que o esperado. Fora a receita que também cresceu, o resultado operacional, a dívida permanece controlada e as margens que foram melhores do que períodos passados. E também esse último ponto, a inadimplência permanece controlada e a empresa alcançou um dos menores índices de inadimplência de 7 anos para cá. Então realmente o pessoal da Copasa tem feito um bom trabalho, principalmente com o controle de custos e despesas que só cresceram cerca de 3%. Fora isso, foi um fato até curioso, é que no início do pregão, a Copasa despencou 5% na cotação e pouco tempo depois a empresa estava com 2% de alta. Então a renda variável é extremamente imprevisível, resultados acima do que esperado, do nada o mercado bate 5% da cotação e depois o papel dispara na cotação. Então cuidado para não tentar ficar querendo acertar o que irá acontecer no curto prazo, porque se você fosse chutar alguma coisa, você imaginaria que a empresa iria subir na cotação por causa de um resultado muito acima do que esperado. Fora isso, eu sempre vejo o pessoal comentando que a Copasa ou certa ação subiu muito na cotação, porém, esse gráfico fantástico que tem no site Investor 10 mostra essa correlação entre o lucro em verde e a cotação em marrom. Então perceba que a cotação subiu sim de 2021 até o momento, porque o resultado não para de crescer. Então, o mercado está aceitando pagar mais pela empresa porque o resultado segue forte, crescendo e a empresa segue pagando bons proventos.
Outro ponto que foi comentado na call de resultados é que eles pretendem pagar mais proventos extraordinários ou aumentarem o capital social, porque, após esse balanço, a reserva de lucros ultrapassou o capital social da empresa. Então pode acontecer mais algum pagamento extraordinário e perceba que a reserva já ultrapassou em 115 milhões, o que poderia gerar 30 centavos de proventos extraordinários. Porém, ainda falta o balanço do terceiro e do quarto TRI, o que poderá crescer ainda mais essa reserva de lucros e esse excedente ficará maior do que o capital social. Então vamos aguardar, porque os executivos comentaram sobre a perspectiva de algum pagamento extraordinário até o final deste ano ou no início do próximo ano, similar ao que aconteceu em 2023 e também no início de 2024. E se for o caso, eu irei ficar bastante feliz, até porque a Copasa é uma posição relevante da minha carteira. Outro ponto, lá para setembro, a Copasa costuma anunciar seu provento trimestral e a Datacom costuma acontecer lá para o dia 20 de setembro e o pagamento após 60 dias, ou seja, lá para novembro deste ano. E após isso pode acontecer algum extraordinário ou JCP para dezembro deste ano. E por fim, a terceira notícia é sobre a Irani, que lucrou 40 milhões no segundo TRI, o que foi uma queda de 82% versus o segundo TRI do ano passado, e também esse lucro ficou abaixo do que o esperado pelo mercado, que era de 47 milhões. E o mercado nem bateu tanto na cotação, porque na hora que eu estou gravando, a Irani está caindo na faixa de 2%. Então foi mais de 10% abaixo do que o esperado, sendo que a empresa já vinha de uma série de resultados trimestrais abaixo do que o esperado. Então perceba que o resultado foi pior do que o primeiro TRI deste ano, que já tinha sido ruim, e o lucro caiu em 10%. Fora uma queda de 40% no lucro versus o segundo TRI do ano passado. Então realmente a empresa tem entregue abaixo do que o mercado. Então por isso que a cotação derreteu dos R$3 para essa faixa de R$8 e alguma coisa. Outro ponto, a dívida cresceu para 2,19 dívida líquida sobre a EBITDA, o que fica acima do que períodos passados. Fora isso, a rentabilidade piorou, um ROIC de 12,9% e vimos aquele caso da VEG com 37% de ROIC, o que é uma empresa altamente rentável sobre o capital investido, e aqui no caso a Irani tem piorado TRI após TRI. Porém, a Irani cita que essa queda no ROIC está um pouco distorcida porque a empresa investiu mais de 1 bilhão na plataforma Gaia, o que acaba aumentando a base do capital investido e os investimentos ainda não têm gerado frutos para a empresa. Então, na hora de calcular o ROIC, ele tem caído principalmente por causa de fortes investimentos. Então, a empresa acredita que esse ponto pode ser um ponto de inflexão e que no futuro esse retorno poderá crescer. Porém, nada é garantido na renda variável. Mas daquele ponto, 13 vezes lucro na Irani, então não parece toda aquela barganha, e o dividendo é de 8,5% e o mercado espera por 5 a 6%. Fora que a empresa tem recomprado as suas ações, o que poderia gerar mais uns 4% de yield, desde que a empresa recompre a sua totalidade, o que também não é garantido que irá acontecer. E aqui tem alguns dados que são as previsões de mercado, e esse ponto é um trecho da planilha que fica disponível para quem for membro do canal. O lucro esperado, 220 milhões, PL projetado, 9,4, o que fica acima do que as suas médias, e o dividendo esperado seria de 5,3%, com 50% de payout. E o preço teto eu acabei retirando em respeito aos membros do canal. Então, no curto prazo, a empresa segue reportando resultados fracos e o provento será menor do que o patamar atual. Outro ponto, após esse balanço, a Irani lançou a sua proposta de 25% de payout sobre o lucro do segundo TRI, o que nos dá 10 milhões, o que corresponde a 4 centavos por cada ação. Então, se dividir pela cotação atual de 8,55, isso nos dá 0,5% de dividend yield, o que é muito baixo e também é praticamente metade do que o provento trimestral que a empresa estava anunciando. Então, a data quando esse provento costuma acontecer no início de agosto de cada ano e o pagamento no final de agosto. Fora isso, ainda pode acontecer mais um pagamento para novembro e depois só no próximo ano para março, abril, maio, agosto e novembro de 2024.
e 25. Então a Irani paga 5 proventos por ano, similar à Klabin. Então, pessoal, comentamos aí sobre 3 notícias, Copasa, Irani e VEG, um pouco aí sobre resultados e também sobre dividendos. Aí comenta sobre quais dessas 3 empresas vocês investem e, em particular, eu só possuo a Copasa e a Irani na minha carteira, sendo que grande parte da posição foi montada em preços bem menores do que a cotação atual. Fora isso, comenta aqui abaixo dúvidas e sugestões, deixe gostei no vídeo, se inscreva no canal e também considere se tornar membro para ter acesso a mais de 400 vídeos educativos, fora a planilha para membros, Telegram, notícias, meus aportes e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar hoje, aqui é zero enrolação, você cancela em um clique. E também, se vocês quiserem trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG Pactual, que é bem completa e é uma das melhores do país. E aqui na descrição do vídeo possui um link de um formulário e preenchendo esse formulário, em breve o pessoal entrará em contato com vocês. Então, tanto vocês podem conseguir bons benefícios no BTG, inclusive o cartão Black. Caso você possua interesse, link aqui abaixo. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.